Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jason Pinheiro do canal Aprendendo na Prática. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre capim Miyagi e capim BRS Curumi. Aqui está o nosso Miyagi e aqui está o nosso Curumi. Então, meus amigos, eu venho trazer para vocês aqui o resultado do comportamento dessas duas cultivares aqui no nosso sul de Santa Catarina, no litoral mais precisamente. Como vocês podem ver, aqui este capim BRS Curumi, eu fiz o plantio dele a fim de retirar mudas para nossa área de implantação lá. E os animais já fizeram um primeiro pastejo aqui. E olha a reação do BRS Curumi após o pastejo. Ele já está aí, se esticar as folhas, eu acredito que na casa dos 30, 35 centímetros de comprimento. Mas não saia do vídeo, que eu vou dar o meu veredito quanto às duas variedades de capim que nós temos aqui implantada. Mas antes disso, eu vou pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, clique no botãozinho inscrever-se, clique também no botãozinho curtir, deixa aquele joinha aí para mostrar para a plataforma que o nosso conteúdo é instrutivo, um conteúdo bacana, né? E que ajuda aí os pequenos produtores Brasil afora aí a escolherem, né, a variedade que vai implantar na sua propriedade aí para servir de alimento para os seus animais. Mas voltando ao vídeo então, meus amigos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre BRS Curumi e capim Miyagi que está aqui ao fundo. Falando um pouquinho aqui do BRS Curumi, ele é um capim desenvolvido para pastejo, para um pastejo rotacionado. Então, ele é um capim semelhante ao BRS Capiaçu, porém, ele dá em uma altura menor. Você vai entrar com seus animais aí com uns 80 centímetros, levar o pastejo aí até uns 30, 25 e retira os animais aí então, até que o capim se restabeleça para um novo pastejo. Ele é um capim elefante anão, como se diz, né? O que eu acho desse capim, meus amigos? O BRS Curumi, ele é excelente, excelente, níveis de proteína excelente. É um capim que os animais, você solta eles no piquete ali, eles saem pastejando bonito mesmo. A estação de pastejo dele é excelente. Se você vê o animal, ele chega na touceira, enquanto ele não pasteja praticamente toda a touceira, ele não se desloca para outra touceira. Demonstrando assim que ele é um capim palatável, os animais gostam de ficar pastejando ele, e se você não retirar, eles levam o pastejo até a soca, como a gente diz aqui, né? Até a terra, não deixam nada mesmo. De certa forma, o que vai acontecer se você deixar fazer isso no seu BRS Curumi? Provavelmente você vai demorar a restabelecer essa folhagem, porque a planta vai perder toda a parte de folhagem para fazer a fotossíntese. A planta vai ter um esforço maior também para retirar lá das raízes nutrientes, para restabelecer a sua estrutura de folhagem. Então não é aconselhável. É aconselhável que você solte os animais, faça o pastejo até a altura recomendada, retire, deixando aí uma camada de folhas verdes, né, para que o capim se recupere mais rápido. O ideal é que você controle a altura e saída dos seus animais para que você tenha pastejos regulares aí no seu plantio de BRS Curumi. Agora vamos ali falar um pouquinho sobre o nosso capim Miyagi. Então, meus amigos, aqui está o nosso capim Miyagi, também uma excelente variedade de capim desenvolvida aí por uma empresa brasileira que notou, né, durante o seu cultivo ali que algumas touceiras, né, elas se desenvolviam de forma diferenciada. Então começaram a fazer essa seleção, né, de sementes e chegaram então aí ao capim Miyagi, um capim excelente de alta produtividade. Agora eu digo uma coisa para vocês, meus amigos, é um capim muito exigente com adubação, com controle de entrada e saída dos animais. O porquê que eu falo isso? Porque aqui nesse piquete aqui, ó, de cima aqui, pessoal, eu já tive que fazer uma roçada nele para controle de altura das touceiras. E como vocês podem ver aqui, ó, tem algumas touceirinhas que já começa a deixar um resíduo. Então, isso com o tempo, esse resíduo vai subindo até que você tenha que fazer um controle mesmo assim de roçada. A não ser, é claro, que você coloque os animais aí
e eles façam aquele arrastão. Porém, acontece o mesmo problema do BRS Curumim. Se você bater demais os animais em cima, a planta vai demorar muito a se recuperar. Então também não é aconselhável. O que aconteceu aqui? Tive que fazer exatamente o que eu falei para vocês, meus amigos. Tive que fazer uma roçada para o controle da altura residual. Ele estava com um resíduo aí de aproximadamente uns 60, 70 centímetros. Então os animais tinham dificuldade de comer as pontas verdes no meio daqueles resíduos secos. Então o que eu fiz? Entrei com uma roçada, essa palhada que sobrou, né, ela já serve de adubo também e de contenção do solo, porque como ele é um capim cespitoso e forma touceiras, vocês podem ver que o solo fica bastante desprotegido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas ó, vocês vão ver touceiras pontuais, ó. Isso que eu fiz uma implantação de capim Miyagi aqui bem concentrada, pessoal. Mesmo com essa concentração na semeadura, que deu, é claro, um resultado excelente aqui, mesmo assim vocês podem notar os espaços vazios entre uma touceira e outra. Dentro de mais alguns dias, assim que ele melhorar um pouquinho mais a altura da folhagem, eu já vou vir com uma adubação nitrogenada de cobertura, a famosa ureia, né? E aí sim, é claro, ele vai despontar com força total com a chegada do calor e do verão aí. Pessoal, eu já vou passar para vocês aqui o meu veredito. O que eu acho de cada um, do Pânico Miyagi e do nosso BRS Curumim que está ali, para não deixar um vídeo muito extenso. Então, pessoal, Pânico Miyagi, o que eu acho? Pânico Miyagi, pessoal, ele é um capim excelente, top mesmo. Alta produção, rende, os animais pastejam muito bem ele, então assim é top, top, top. O que eu não gostei do capim Miyagi? Exatamente essa questão das touceiras serem muito esparsas. Como o meu terreno é um terreno dobrado, muito aclive, declive, ele também não é muito aconselhável. Por conta aqui da erosão de solo, ele deixa o solo muito desprotegido. Talvez se a gente conseguir consorciar ele com alguma braquiária, algum outro capim, até seja interessante. Mas essa descoberta de solo, de certa forma, é prejudicial. Porque como o terreno está em um declive, aqui, nesse caso em específico, o que acontece? Vem a chuva e lava os nutrientes do solo e leva embora. Então acaba deixando o solo desprovido de nutrientes que vão fortalecer a planta aí no seu desenvolvimento. Então, primeiro ponto, plante ele em um local mais plano possível, numa lomba, né? Então, para você não ter problemas de erosão de solo. Segundo ponto do capim Miyagi. Para nós aqui do sul, ele é um capim que ele está se demorando a desenvolver por conta do frio, da falta de luminosidade. Então, ele, em relação ao BRS Curumim que nós já vamos falar, ele está bem atrasado, mas bem atrasado mesmo. Então eu espero que agora no mês de outubro, novembro, com a chegada do calor intensivo, aí sim ele tem uma reação mais expressiva, né? A questão bacana que eu gosto do capim Miyagi é que a propagação dele é por sementes. Então você vai gradear o seu solo, vai fazer a sua adubação de correção de solo, né? E você vai semear. Então a praticidade é muito grande com a implantação do capim Miyagi. Diferentemente do nosso capim, eu diria capim BRS Curumim, que a propagação do BRS Curumim é por mudas. Então, e essas mudas, você tem que cultivar aí durante um período, manter elas até que chegue a um ponto de você fazer os toquinhos, as estaquias ali de muda, para você então transplantar e fazer a replicação do capim Miyagi. E para mim é um fator que pesa muito, porque ele demanda muita mão de obra, pessoal. Ele demanda muita mão de obra mesmo. Então se você vai implantar aí 5, 6, 7 hectares, vai te dar um trabalhão que você não faz ideia. Para ele chegar ao ponto de entouceiramento do jeito que está aqui, ele vai demorar um pouquinho também, pessoal. Provavelmente você vai levar aí uns 6, 7 meses para você conseguir esse nível de entouceiramento. Então, se você tem pressa na implantação,
com certeza o BRS Curumim não é indicado. Falando de qualidades do BRS Curumim, ele é um capim que saiu na frente aqui para nós aqui no sul. Ele é um capim que, mesmo estando frio e com a incidência solar bem resumida, bem pequena, né, os dias mais curtos do inverno, mesmo assim ele saiu na frente. A rebrota dele é incrível e se você manter uma adubação constante, eu uso aqui bastante adubação do próprio esterco dos animais ali, e quando ele está soltando ali um pouquinho da folhagem ali, eu já venho aqui com uma adubaçãozinha nitrogenada de ureia e ele tem essa explosão de crescimento que vocês veem aqui, ó. Então ele desenvolve muito rápido, muito bem e com certeza sai muito na frente do capim Miyagi. Então assim, pessoal, ponto positivo, a cobertura de folhagem dele é muito boa, muito palatável para os animais, porém com essa desvantagem de você ter que fazer uma implantação demorada, lenta, fazer as mudas, transplantar as mudas, depois você vai fazer uma verificação as mudas que não pegaram. Então assim, é um processo lento, porém ele te dá esse resultado aqui que vocês estão vendo aqui. Um capim que sai na frente, rebrota muito bem, mesmo no frio aqui do nosso inverno do sul de Santa Catarina. Jason, tua opinião, qual dos dois você escolheria para fazer a implantação de uma área? Pessoal, falando sinceramente aqui, eu escolheria o capim Miyagi. O porquê, pessoal? Porque a mão de obra para você implantar uma área de BRS Curumim e a mão de obra de você implantar um capim Miyagi nem se compara mesmo. Você vai pegar, vai gradear ali 5, 6, 7 hectares, se você tem a semeadora, você faz aquilo ali num instante. Enquanto que o capim Miyagi você vai ter que fazer mudas, tem gente que faz as mudas nos copinhos, depois você vai transplantar para a área, você vai ter que fazer um regramento de espaçamento, então assim, vai te dar um trabalhão desgranado. Então se você quer fazer uma implantação para um rotacionado bacana, e você está numa região que não é tão fria, sem dúvida, vai de cabeça aí no Miyagi aí que você não vai se arrepender. Eu particularmente tenho uma área aqui, ó, essa área aqui de morro aqui, ó, pessoal, que ela tem não é tão dobrada quanto aqui. Então eu pretendo fazer um teste nessa área aqui com o capim Zuri, que também é da família dos pânicos. É um capim que talvez ele não é tão exigente quanto o capim Miyagi com manejo, então eu quero fazer um teste também. Mas então está aí, meus amigos, hoje, se você me dissesse assim, Jason, você vai implantar Curumim ou você vai implantar Miyagi? Com certeza eu implantaria o Miyagi, a questão da facilidade de mão de obra. Então assim, você vem, vai gradear, vai semear e ele vai vir. E com certeza, se você fazer um rotacionado certinho, um controle certinho de entrada e saída dos animais, você vai ter um resultado excelente. Tá bom, meus amigos? Eu espero que o vídeo não fique muito longo, espero ter passado algumas informações aí para vocês. Se você tem alguma dúvida, mande nos comentários, que tem muito conteúdo que às vezes a gente, depois que edita o vídeo, pá, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo, né? Mas então comenta aí no vídeo aí o que você acha também dessas duas variedades. Para mim, assim, ó, ambas são excelentes, desenvolvidas exatamente com esse propósito, pastejo intensivo de animais. Mas minha escolha pessoal com certeza seria o Miyagi, pela praticidade na semeadura. Só isso, meus amigos. Então é isso o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo.